Olá, irmãos, graça e paz. Eu venho aqui nesta manhã, neste dia, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você me acompanhasse e refletisse nisso. Eu refleti nesse texto e foi assim uma bênção para mim, e eu creio que será uma bênção na sua vida também. O tema desse texto é a ovelha perdida, em busca do irmão afastado. Lucas 15:3 diz assim: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros e, cheio de alegria, indo para sua casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Percebe então aqui, irmãos, o cuidado do Pai para encontrar, para trazer de volta a ovelha perdida. A ovelha perdida está totalmente relacionada com o ser humano que se afastou de Deus, o ser humano que se afastou das suas raízes. Há poucos dias eu vi um homem dizendo, no Facebook, dizendo assim, olha, quando Deus quis criar os animais, quando ele quis criar os peixes, ele falou com a água, mas quando ele quis criar o homem, ele falou com ele mesmo. Tira o peixe da água, ele morrerá. Tira o homem de Deus, ele também morrerá. Então você nota nesse texto aqui, irmãos, o cuidado que Jesus ele tem conosco. Se você olhar um pouquinho acima nesse texto, você encontra que Jesus estava sendo criticado pelos fariseus, pelos saduceus, pelas pessoas da época, porque ele estava se reunindo com pecadores. Então as pessoas ali, elas criticam Jesus, mas o intuito de Jesus é realmente buscar os doentes. Jesus veio e ele diz assim, olha, é os doentes que necessitam de médico e não os sãos. Jesus, ele é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas. Mas quando pecamos, nós nos afastamos por inteiro. Nós nos afastamos da fonte da vida. Quando nós saímos da presença de Jesus, quando nós saímos da presença do Criador, nós deixamos que as coisas mundanas e malignas tomem conta da nossa vida, da nossa alma, maculando o nosso ser. Então Jesus vem. Ele vem para poder trazer de volta. Ele vem então e ele morre por mim, ele morre por você, e ele vem com aquele sentimento de amor para cuidar de nós. Olha que coisa interessante, então. Eu quero, então, deixar aqui algumas características da ovelha. A ovelha, ela nasceu para andar em grupo. Ela não pode andar sozinha, ela não pode se isolar. Então a pessoa, quando ela está na igreja, quando ela está adorando ao Senhor, quando ela está tendo comunhão com a irmandade, quando está se reunindo para louvar a Deus, ela se fortalece. Quando ela está sozinha, quando ela sai do grupo de irmãos, quando ela se afasta dos relacionamentos cristãos, o que acontece? Ela se encontra num deserto. E nesse deserto, ela se encontra sozinha. As 100 ovelhas que o pastor estava pastoreando também estavam no deserto, mas elas estavam agrupadas, elas estavam reunidas. Quando essa uma saiu, as 99 permaneciam no deserto, mas estavam com o pastor. E o pastor dá direção, o pastor traz alimento, mostra onde está a água, mostra onde está o abrigo. O pastor ele luta contra lobo e contra os animais ferozes que tem no deserto. Aquela que se afastou, então, ela fica sozinha. Você que se afastou da igreja, você que se afastou do grupo de irmãos, você precisa retornar. Mas talvez você está dizendo assim, olha pastor, eu não consigo retornar. A ovelha perdida, ela não encontra mais o caminho de volta. A ovelha perdida agora ela está sozinha. E isso, meus irmãos, há um perigo muito grande. E eu quero falar um pouco então para você o que acontece quando uma ovelha ela se encontra sozinha no deserto. No deserto não tem alimento. No deserto é difícil de encontrar água. No deserto é muito difícil você encontrar árvore para ter sombra. O pastor sabe, o pastor Jesus sabe
nos levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. O calor da irmandade, um apoiando o outro, nos ajuda a se sentir seguro. Então a ovelha que está sozinha, ela pode não saber, mas ela está em perigo iminente. Ela está sem alimento. Ela está sem proteção. Ela não sabe onde está a água. O porquê, irmãos, então, uma ovelha se afasta? Nós precisamos entender isso. Por que uma ovelha se afasta do grupo? Por que uma ovelha se afasta da igreja? Porque Jesus ele compara o ser humano como uma ovelha. Por que um irmão se afastou da igreja? Lembra aquele irmão que você conhece que está fora do caminho do Senhor? Que hoje ele está no mundo, que ele não agrada mais a Deus, mas ele dá lugar somente para a carne. Por que ele está fora? 3 coisas acontecem porque uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Olha que coisa interessante. Deixa eu falar com você aqui, só um instante. Olha, uma característica importante, uma ovelha, um irmão, ele se afasta da igreja, talvez ele está passando por uma luta espiritual. E ele está passando por uma luta tão grande na sua casa, na sua família, com ele mesmo, que ele não consegue mais orar, ele não consegue ler a palavra, não consegue se consagrar. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ele não está ouvindo, se ele não está conseguindo se alimentar espiritualmente, se ele não consegue ler a palavra, a luta, talvez ele está passando uma luta tão grande espiritual que ele não tem forças e ele se afasta. Uma outra característica é aquele irmão que ele teve uma enfermidade, uma doença, que está impedindo ele de ir para a igreja. Talvez aquela irmã que tem um monte de criança, mora longe, não tem carro, está tão difícil as coisas para ela, ou aquele irmão que está enfermo. Já aconteceu de alguns irmãos ficar enfermos na nossa igreja e nós irmos lá e darmos a ceia, fazermos visita. Esse irmão então, essa irmã, por conta dessas coisas físicas, doenças, enfermidades e dificuldade, ela se afastou do rebanho. E nisso ela enfraqueceu. Existe aquele irmão, aquela irmã também, que briga com todo mundo, que não se relaciona bem com as pessoas, que discute, que briga, que faz um auê, aquela confusão toda. Um dia ele briga com o irmão, outro dia ele briga com o outro dia ele briga com o pastor, com o diácono, com o presbítero, e aí aquele ambiente não é mais bom para ele, então ele se afasta. Essas pessoas, elas estão em risco iminente. Então essas 3 características de pessoas que se afastou, se você for olhar, tem pessoa que é difícil de lidar, tem problemas de relacionamento, então se isola. Nós vemos então aqui uma característica importante do pastor, e não só do pastor, mas do irmão, da irmã que é maduro na fé. Ele vai atrás dessa pessoa. Ele lembra dessa pessoa com amor e carinho, ele assume a responsabilidade e vai atrás dessa pessoa. O pastor ele deixa as 99 que estão agrupadas, que estão protegidas, uma protegendo a outra, e vai atrás daquela perdida porque ela se encontra perdida. É necessário, se faz necessário, que eu e você, nós vamos até a vida daquela pessoa, vamos até a casa daquela pessoa. E nós oramos com ela, lemos uma palavra de Deus, sem acusação, sabe? Sem forçar a barra, nós damos uma palavra para aquela pessoa, oramos com ela, se colocamos à disposição. Às vezes, irmãos, a pessoa está numa situação tão difícil que ela não consegue vir sozinha. É necessário colocá-la nos ombros e trazê-la no colo. E a ovelha virá, viu, irmãos? O homem de Deus, a mulher de Deus, quando está afastada, ela recebe a visita do pastor, da pastora, dos diáconos, do irmão, da irmã. Ele volta porque ele é uma ovelha. Ele é manso, ela é mansa. Ele ouve a voz do pastor, sabe? E quando eu digo pastor, eu não digo pastor homem, eu digo pastor Cristo. Por que eu digo para os irmãos que a palavra de Deus diz que eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então a ovelha que está perdida, ela não consegue encontrar o caminho, não tem mais força. Então quando alguém vai buscar ela, ela se sente importante. Ela fala, eu estava aqui abandonado, eu estava sozinho, mas o Senhor enviou alguém para me ajudar. E essa pessoa vem e ajuda, e ela reconhece que foi o próprio Deus que enviou alguém lá para ajudar ela. Isso é glorioso. Nós tivemos uma pessoa que estava afastada por motivo de enfermidade, e quando nós fomos visitar essa irmã,
e ela ficou tão feliz, tão contente, que ela tirou foto nossa e ela colocou no grupo do WhatsApp e colocou no Facebook, na rede social, que ela tinha recebido a visita dos seus pastores. Foi uma alegria muito grande para essa irmã, sabe? Alegrou muito o coração dela e nos alegrou também de poder estar ali fazendo parte do fortalecimento dessa irmã abençoada. Mas se você não vai, sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela fica pensando assim, quando eu estava bem, quando eu estava servindo, quando eu estava dizimando e ofertando, eu servia. Agora que eu me encontro sozinho, abatido e abandonado, ninguém liga para mim, ninguém vem atrás de mim, e essa pessoa vai ficando pior. Então faz-se necessário que nós vamos buscar o irmão, a irmã que está perdido. A irmã que está perdida, o irmão, o jovem que está afastado. Evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas, faz-se necessário, é importante, irmãos. Vamos fazer evangelismo, vamos buscar as pessoas que estão afastadas. Agora, veja bem, Tiago 5,19 diz assim, olha, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Uma pessoa afastada, longe do convívio, longe da comunhão do Senhor, ela está, irmãos, fadada à morte eterna. E o irmão que for lá, a irmã que for lá, orar com essa pessoa, fortalecer ela, e ela voltar, essa pessoa, irmãos, ela vai ser perdoada, nós também seremos perdoados, e essa pessoa vai ser livre da morte eterna. Por que que Jesus veio? Jesus veio para nos salvar da morte eterna. A eternidade é muito mais importante que essa vida passageira. Amém, queridos? Receba essa palavra no nome de Jesus. Agora eu quero falar daquela ovelha, quando o pastor, quando os irmãos vão até ela, mas ela não ouve o pastor. Ela não escuta o pastor. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas pessoas que se afastou da igreja, eu fui atrás, orei, fiz campanha, fizemos casa de paz, falamos com essas pessoas. Entrou num ouvido e saiu por outro ouvido. Elas não fez menção nenhuma. Elas não agradeceu. Elas ainda continuam afastadas. Ela ainda continua dando desculpa. Diz que não vai para a igreja por causa disso e daquilo. Igreja é uma família, problema tem em todo lugar. O importante é nós estarmos unidos e reunidos. A placa da igreja não salva ninguém, meu irmão. Se você não quer ir nesta igreja, você vai em outra, mas não fique longe dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Agora, por que essa ovelha não vai? Porque ela não é ovelha. A ovelha ouve a voz do Senhor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Quando a ovelha se encontra perdida, é um alívio para ela quando ela vê o resgate chegando. Quando ela vê o irmão indo ajudar, quando ela vê a irmandade indo lá, dá um apoio para ela reconhece que ela estava perdida, reconhece a sua necessidade de libertação, de cura e de ajuda. Ela se lança. Agora, a ovelha que não é ovelha, ela continua dura no seu pecado. E eu lembro de um texto que eu marquei aqui para falar com os irmãos, que é Provérbios 18:1, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há pessoas que estão tão presas no orgulho que eles não reconhecem a necessidade da salvação. Eles dizem assim, olha, deixa eu aqui no meu mundinho, no meu cantinho. Deixa eu na minha caverna. Eu não preciso de ninguém vir aqui orar por mim. Eu não preciso de ninguém. Eu sei da minha vida. Por causa do orgulho de Naamã, quase que ele volta para o seu país doente e morre enfermo. Mas ele ouviu a voz de alguém falando para ele, meu pai, se coisa grande fosse pedido a ti, o senhor não faria? Faria. Desce só 7 vezes. Ouve a voz do profeta. E há pessoas que não ouvem a voz do pastor da terra, do seu líder. Há pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor, porque está tão preso no orgulho, irmão, só Deus sabe. Essa pessoa está amarrada, está aprisionada, ela não é liberta, ela é orgulhosa. E sabe o que acontece? Ela se afasta, porque ela não sente necessidade de estar entre irmãos. E a ovelha, ela precisa e necessita estar junto uma das outras, porque faz parte da natureza da ovelha. E eu não quero me alongar por aqui, eu quero dizer para você
E para mim também nós precisamos ir atrás da ovelha perdida. Mas há ovelhas que não vão retornar porque elas estão presas num orgulho, num fel terrível de pecado. Elas nem sabem disso. As atitudes dela mostram, mas elas não conseguem ver. Os seus olhos estão tapados. Os seus ouvidos estão tapados. Elas conseguem ouvir só ela mesma. Olha para você ver, o solitário busca o seu próprio interesse. Se não estiver interessando aquela alma, para ela não importa. O importante é agradar somente ela. Ela não pensa em agradar a Deus. Ela não pensa em servir o Senhor. Somente ela mesma. Isso é um perigo. E há pessoas que você vai visitar e você vai orar por ela, você vai buscar ela e ela não virá ao colo do pastor. Ela não virá ao ombro da irmandade. Ela não retornará ao seio da irmandade. E se porventura voltar, ela vai cutucar uma, vai machucar a outra, vai arrumar confusão aqui e ali, porque não é ovelha. Mas eu não quero me ater nisso. Nós precisamos então estar atentos à ordem de Jesus. Nós precisamos buscar aquele irmão, buscar aquela irmã, fazer de tudo que está ao nosso alcance para trazer de volta aquele irmão, aquela irmã que se afastou, que está perdido, não consegue encontrar o caminho e está precisando de alimento, precisando de água, precisando de proteção. A ovelha no deserto, ela é comida de lobo, comida de chacal. A ovelha sozinha no deserto, ela não tem proteção e ela está longe da sua família cristã. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Amo sua vida, no nome de Jesus.